Vamos abrir nossas Bíblias de pé, no livro do Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3, vamos ler 6 versículos, mas que de alguma forma esses versículos nos dizem o quanto nós somos tendenciosos e gostamos do que nos agrada. O verso 1 diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente, esperta, malandra pra caramba, sagaz, esta mesma serpente que conhecia tudo, disse à mulher: certamente não morrereis, você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Verso 6, finaliza, dizendo o seguinte: E vendo a mulher, ela ouviu a fala de uma serpente, ponderou, julgou coisas aqui dentro, analisou, viu os prós e os contras, e disse: cara, não é que tem razão? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, falou: caramba, é verdade. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido. E ele fez o quê? Comeu sozinho? Comeu como? Com ela. Ó Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Esta é a tua palavra que, por mais que as gerações evoluam, ela nunca muda. A tua palavra que destrói fortaleza, estilhaça defesas, põe um homem de joelho, subjuga, submete todos os principados, poderes e potestades a nada. Esta palavra que o Senhor disse, que jamais volta para o Senhor vazia, sem antes fazer o que te dá prazer, o que lhe apraz, e prospere naquilo para o qual foi enviada. Nós te pedimos que possamos aprender alguma coisa hoje, possa alguma coisa entrar em nós para que a gente analise as nossas vidas e diga: verdadeiramente Deus tem razão. Te damos graças, dizemos amém à tua palavra, pois nada podemos contra ela. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma passagem que, sobretudo desses primeiros capítulos, é o retrato da história da humanidade, que se estende aí por muito, muito tempo. E por mais que a gente não queira admitir, o livro do Gênesis, sobretudo os primeiros capítulos, é uma espécie de síntese de como seria a humanidade para sempre. Nada muda. É o mesmo modus operandi, nada muda. Pode vir com outra maquiagem, pode vir com outra roupagem, pode vir com outro tipo de sutileza, expertise, malandragem, mas é a mesma coisa. Quando nós lemos isso aqui, uma pergunta
Eu já me fiz muito essa pergunta, cara, não é possível. Os animais não falavam naquele tempo. Eu não quero encarar essa passagem aqui somente como uma passagem alegórica. Não, não, para mim isso aconteceu no literal. Eu quero pensar assim. E eu também me dou o direito de pensar que os animais não falavam. Aí, Eva está lá, que presumir que ela falava, devia estar falando até hoje, porque Deus não tirou a voz dela. Ainda que por meio de um ser que era Satanás, falou com ela, mas os animais não falavam. E essa é a pergunta, não é possível que Eva não tenha notado nada estranho, ouvindo voz de um réptil, de uma serpente, de uma cobra, ou que fosse de qualquer animal. Já pensou você que está aqui, dias de hoje, mesmo sabendo isso aqui, você sai daqui da sua casa, chega na sua casa, o seu curió, fala o seguinte: boa noite, chefe. O que você não faz na sua vida? Já pensou você sair de casa agora, crente em Cristo Jesus, cheio de Deus, chega na sua casa, o seu cachorro fala o seguinte: olha, o gato fez maior bagunça nessa casa. Como é que você ficaria, gente? Está amarrado em nome de Jesus, sai para lá, Satanás. Ia chamar ele de endemoniado. E olha que a gente vive num tempo em que a gente vê cada coisa por aí, cada aberração. Mas, ora, se chocaríamos ouvir um cavalo, você passar lá na sua casa, abrir a porteira que mora lá no sítio, como seu Hélio, dona Regina, o cavalo fala: ô chefe, não assusta? Assusta ou não assusta? Se chegar em casa agora, querer acender a luz, deu um pane, o que está acontecendo? O gato, deu curto no disjuntor. Como é que você fica? Já parou para pensar nisso? É o que está acontecendo aqui. Não era um motivo suficiente para ela dizer: sai para lá, não quero papo não. Alguma coisa anormal está acontecendo aqui. Era assim. Para mim isso aqui foi o suficiente para essa mulher sair correndo. Adão, pelo amor de Deus, vamos ali que está tendo um problema muito sério. O quê? Uma cobra falou comigo. Ele ia dizer, ela chamar ela de doida. É doida. Você está doida? Vamos lá. Mas não, gente. Curiosamente, estranhamente, diz o texto sagrado que ela não se assusta. Sabe o que ela faz? Ela, além de não se assustar, ela dialoga com a serpente, ela bate um papo como se estivesse conversando com uma amiga, com a mãe, com a filha. Mantenha o texto, por favor, no texto no início. Ela bate papo. Ela conversa. E essa serpente traz assunto que ela conhecia. Bota o primeiro que nós lemos. Falou de Deus, falou de teologia, sabia? Hein, Sandra? Era teóloga, essa serpente. Fez bacharel em teologia, entrou na teologia e deu um banho na Eva de teologia. Conquanto Eva, o pouco que sabia já seria o suficiente para dizer: chega. Mas a cobra chegou e disse: isso aí é mole. Lê pouca Bíblia. Falou. E ainda, repito, o assunto que ela puxou, veja se está escrito ali, qual foi a primeira palavra? É assim que Deus disse, botou logo Deus no meio. E ela não estranha, porque falou em Deus, tudo que vem de Deus, né, é aceitável. Achou que era de Deus e não estranhou, não gritou, não reclamou, não fez sinal da cruz, não repreendeu.
E a pergunta continua: por que é que a Eva não estranhou um animal falando com ela, um réptil falando com ela? Por quê? Eu tenho certeza que ela passou várias vezes por tantos outros animais, nenhum deles falou com ela. Por quê? A resposta, sabe qual é? Tem tudo a ver conosco, com nós, tempo de hoje. É que a serpente falou aquilo que Eva estava querendo ouvir. Ele entrou falando de Deus, trouxe teologia, contrariou aquela proibição de Deus. Mesmo falando de Deus, chegou com uma linguagem liberal. Preste atenção nisso, por favor. Ela chegou e falou em nome de Deus e disse: olha, Deus proibiu, mas não está proibido, não, está liberado. Pô, quem é que não quer ouvir isso? Já pensou se eu, como pastor, chegasse aqui e dissesse: olha, gente, negócio é o seguinte, esse negócio de indumentária, de roupa, pode vir todo mundo pelado para a igreja. Neguinha quer dizer aleluia. Que pastor de Deus. A pessoa, se além disso eu venho aqui para esse culto com a camisinha Mamãe Tô Forte, mostrando meus gominhos que eu tenho aqui, né? Os bíceps, hein, missionária? Né? Depila as axilas, levanta assim, meu sovaquinho aparecendo para vocês, de bermudinha, minhas coxas grossas. Vocês vão dizer: oh, que maravilha. Provavelmente alguns nem estranhariam, no sentido de dizer: o pastor não é assim, por que ele está assim? A juventude ia dizer: achei o pastor que eu muito queria. Se eu chegasse aqui e dissesse o seguinte: gente, esse negócio de fornicação é liberado. Aleluias. Ela não estranhou, porque a serpente, em primeiro lugar, chegou e liberou o que era proibido. E Deus proibiu, pode comer. Pode comer. Aí você fala: o que isso tem a ver comigo? Olha, e com o nosso tempo, claro que tem tudo a ver. Por que pessoas ficam procurando igreja? Qual é o primeiro requisito para uma pessoa procurar igreja? Eu quero uma igreja que libere tudo. A igreja liberal, não é? E quem me conhece aqui sabe que eu não tenho nada desse negócio de ficar proibido, não tenho nada disso não. Eu prego o evangelho para conscientização. Né? Ali, vou chegar ali, eu quero um pastor liberal, que me aceite do jeito que eu sou. Eu quero um evangelho liberal, que me aceite do jeito que eu sou. Um evangelho que se adapte ao meu jeito de ser. Eu não tenho que me moldar ao evangelho, o evangelho precisa se moldar a mim. E aí a gente vai atrás de igrejas, de ajuntamento liberal, e não estranhamos quando essas vozes externas conosco falam. Chega liberando aquilo que Deus proibiu. Não é nada assim não, menina. Mete o pé mesmo. Vai, que eu garanto. Além de liberar, ele fala tudo o que ela queria ouvir. Tudo que ela queria, por conta das suas pulsões, por conta dos seus desejos, de suas latências, de suas fibrilações aqui dentro, por conta de tudo isso que ela reprimia, para poder obedecer a Deus. Aí vem uma voz que diz tudo o que ela queria ouvir. Detalhe: aquela serpente não falou o que ela precisava ouvir. Aquela serpente falou o que ela queria ouvir. Ora, eu vou dizer uma coisa: se você estiver procurando uma igreja onde o altar fale exatamente o que você quer, procure uma outra igreja. A igreja do pastor serpente. Igreja pentecostal morte iminente. Porque enquanto eu for pastor dessa igreja, eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir.
Eu não quero ser mais uma voz, eu quero ser a voz. Quero que enquanto nós abrimos a boca aqui, eu, sobretudo eu, com a minha própria consciência, eu tenho certeza que é Deus falando neste lugar. Você pode até não gostar, mas esta voz que vos fala hoje, continua dizendo que a qualquer momento a última trombeta vai tocar e Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Pode até não gostar. Tome cuidado. Você, qualquer um dos que aqui estão, para não estar em busca daquilo que você quer ouvir. Às vezes Deus coloca um amigo perto de você, porque sabe que só um verdadeiro amigo vai dizer o que você precisa ouvir. Mas nós queremos ouvir o que nós precisamos ouvir? Não, a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. E às vezes nós brigamos com os amigos, repreendemos amigos, brigamos com o pastor, repreendemos pastor, segregamos pastor, irmãos de igreja, porque eles não falam o que nós queremos ouvir. Eles falam o que nós precisamos ouvir. Há uns anos atrás, tinha uma menina aqui, muito de Deus mesmo. Sabe a menina de Deus, serviço cristão, trabalhava de forma, obras e labor impecáveis, irretocáveis. Chegou um galã aqui na igreja. Galã. Saradinho, igualmente a minha assim, todo fortinho. Moreninho, alto. Bom nível social. Lábio de mel. Olhos castanhos. Ela trabalhava lá no departamento infantil. Quando ele passou aqui, que ela viu pela janela, os olhos saltaram da caixa. E eu estou olhando para ela, ele todo saradinho, todo 7'1", tem unha certinha, direitinha, limpinha, cabelinho direitinho, tal. Blusinha apertadinha, de vez em quando ele fazia assim, ó, o negócio pulava aqui, um negócio aqui. Estou olhando. Acaba o culto, os dois sempre lá, um olhando para o outro, tal. Isso vai dar ruim. Uma mulher que não ouve um elogio há 10 anos, tudo que ela quer é o que, Angélica? Um elogio. Aí chega um camarada desse e diz assim para ela: tu tá tão bonita. Imagine, cara casado com uma mulher, feio pra caramba. Chega uma serpente dessa e diz: tu tá tão bonito. Ele não consegue olhar para o espelho e dizer: cara, ela está mentindo. Cara grande, olhos esbugalhados, a perna é um graveto, peito penduradinho. Não, essa voz é do diabo. Mas ele quer ouvir isso. É tão bonito. E caraca, chega aqui com perfume horrível, sabe? Cachemir buquê, né? Do tempo da brilhantina, né? Aí ela chega, ai, cheiro. Você passou, o teu cheiro está aqui até agora. Aquele cheiro que se você cheirar, você espirra. Tem perfume que é assim ou não é? Uma irmã chegou perto de mim um dia, eu não vou dizer quem é. Digo, não digo, não vou dizer. Mas eu espirrei tanto. Falou: o que o senhor tem, pastor? Alergia, tem alergia, eu dormi bem, mas não, o perfume dela. Eu fiquei sufocado. Mas, meu amigo, o livro dos Provérbios diz que a alma faminta, a alma farta pisa o favo de mel, a alma faminta até o amargo é doce. Cachemir buquê, lembra? Alfazema suíça. Não, esse perfume é da Suíça, fede pra caramba. Que cheiro, é tudo que ele queria ouvir. Isso ganha uma magnitude, uma dimensão tremenda. Ô pastor, por que alguns pregadores não caem? Por que alguns pregadores caem nessas ciladas? Cara, às vezes chega no púlpito
inventa um montão de coisa que ninguém entende nada, metralha para tudo quanto é lado. Chega ali, 2 e 3, você pregou para caramba. Ele diz: uau, preguei mesmo, né? Sou o cara, não sou Roberto Carlos não, mas esse cara sou eu. Ai, meu Deus. Feliz é aquele que ainda congrega numa igreja, que chega idealizando um tipo de mensagem que ele queria ouvir, aí chega lá, Jesus contraria tudo e diz: você está precisando de ouvir é isto. Quem teria coragem de repreender o rei Josafá? Quem teria coragem? Lê em casa, eu peço a você que lê em casa. Diz o texto sagrado que no capítulo 16 ele assume o reinado. O verso 1 até o verso 12 fala da trajetória dele buscando a Deus incessantemente. No início é assim: primeiro amor, buscando. O verso 12 diz que ele exaltou-se sobremaneira. Aí o ser começa a se transformar uma espécie, a ser, sabe, subjugado por uma espécie de mimetismo, se torna um ser mimético, né? Esse ser camaleônico, esse ser que vai assumindo formas que nem ele mesmo conhece. Capítulo 17, aquele mesmo homem que buscava a Deus implacavelmente a qualquer custo, no capítulo 17 faz amizade com o pior amigo que ele podia ter, o rei Josafá, que não respeitava ninguém. O rei Josafá, não, perdão, o rei Acabe. O rei Josafá faz amizade com o rei Acabe no capítulo 17. E Deus está de olho nele, o tempo está passando. Vai para uma guerra, depois que Micaías disse: não vai, mas não escuta mais a voz de Deus. A exemplo disso é o próprio rei Acabe, que só ouvia o que ele queria ouvir dos profetas. Se arrebentou. Tomou uma surra, o rei Acabe morreu, o rei Josafá escapa por pouco, na iminência de morrer, ele fica ali na dele, volta para casa depois de uma surra histórica. Quem é que tem coragem de repreender um homem desse? Mas no capítulo 18, capítulo 19, diz o texto sagrado, que o profeta Jeú encontra quando ele veio dessa surra, sabe? E disse: foi para isso que eu te chamei? Deus está dizendo: foi para isso que eu te chamei? Foi para fazer essa aliança aí? Foi para fazer isso aí? Foi para isso? Quem é que consegue, gente, dizer o que a gente precisa ouvir quando a gente quer ouvir? O que o rei Josafá queria? Fica assim não é? Fica, costa a tua cabecinha no meu ombro e chora, é? Se entrasse, talvez nessa igreja, teria que um pastor bajulador como eu dizendo: vem para cá, fica aqui, e nada. Deus não é como a serpente que fala o que nós queremos ouvir. Deus fala o que nós precisamos ouvir. Jeú, o profeta Jeú, bota o dedo na ferida e diz: foi para isso que eu te chamei? Para você fazer aliança com gente ruim? Para ficar desviado, para se distanciar de Deus? Foi para isso que eu te chamei? Ele balançou as suas bases. Capítulo 20, um mal necessário, que Deus tem a sua pedagogia, Deus sabe a forma de cuidar de cada um de nós. Quando o que nós temos vira um Deus em nossa vida, o que Deus faz? Deus faz com que a gente se sinta balançado com aquilo. Diz o texto sagrado que veio uma notícia que ninguém quer. Acabou para tu, os inimigos estão vindo com tudo, vai tomar tudo que é teu, vai te matar sua família, tomar o teu reino. E aí, tendo ouvido o que precisa ouvir e não o que quer ouvir, o rei Josafá faz uma coisa que ele não fazia há muito tempo. Diz o texto sagrado que ele bota a boca no pó.
vai para dentro de uma igreja, um templo, sabe? Coisa que ele não tinha tempo de ir para um culto, entrar na casa do Senhor. É compromisso, compromisso, é reunião, 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 compromisso, compromisso, reunião, compromisso, reunião, e Deus chamando, não vai. Entrou na casa do Senhor, diz o texto sagrado que ele fez uma oração, coisa que ele não fazia há muito tempo, e chorou, 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 chorou. Mas tudo começou quando Deus falou que ele precisava ouvir e não que ele queria ouvir. Depois de ter chorado, aí vem essa bendita palavra de Deus. Quero que vocês guardem isso. Deus só fala o que a gente quer ouvir depois que ele falar o que a gente precisa ouvir. Você pode repetir isso? Meu Deus só fala o que eu quero ouvir depois que ele fala o que eu preciso ouvir. Depois da repreensão de Jeú, depois da notícia que também ruim, que é a voz de Deus, aí vem a voz de Deus falando que ele precisava ouvir. Rei Josafá, dai ouvidos, e toda Jerusalém, nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Parai, ficai em pé e vede o grande livramento que o Senhor vos dá hoje. Era tudo que ele precisava ouvir, e é isso que Deus está falando contigo. O que você está precisando ouvir é que você precisa buscar a Deus para não ser enganado pela serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí toda aquela alegria, volta tudo, gente, volta tudo, volta tudo. Primeiro Deus fala o que precisamos ouvir, em tendo-se convertido, Deus fala o que a gente quer ouvir, e tudo volta ao lugar. Aí a gente não precisa fazer força, Deus já foi, né? A gente não precisa lutar, Deus já lutou. A gente não precisa forçar a porta se abre porque é Ele que está na nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta lutar com suas forças, nós não temos forças para isso. Deixa Deus lutar por você. Agora, só para te recordar, quando tu ouvires essas vozes que não tem nada a ver com Deus, estranho. Isso é serpente. Quando alguma coisa quiser te tirar do propósito de Deus para a sua vida, diga, isso é serpente, e serpente não deve falar comigo. E tome cuidado que a roupagem hoje é outra, tá, gente? Hoje ela não vem com escamas de cobra. Hoje muitas vezes ela vem com pele de gente. Hoje ela não vem se rastejando, hoje ela vem em forma de patrão. Hoje ela não vem com aparência de mal, ela vem com aparência de bem. O discurso é o mesmo, é a teologia, dizendo o que queremos ouvir, dando beleza àquilo que era algo comum, e diz o texto sagrado que essa mulher vendo, eu meteu a boca. Tome cuidado, porque se alguma outra voz falar contigo, repreenda. A voz que você tem que ouvir é a voz que você precisa ouvir. E essa voz está dizendo o que você está precisando é buscar a Deus. Você tem que parar de ficar dando desculpas. Você vê como que as desculpas são as mais diversas, as mais variadas, né? Hoje eu não pude porque o meu trabalho. Hoje eu não pude, hoje eu não pude, hoje eu não pude. Amanhã, meu amigo lá de São Paulo veio aqui só para me ver, né? Fiquei surpreso, porque ele disse, manda a localização, que eu vou te visitar. Eu falei, para com isso, você está em São Paulo. Ele, vou pegar um helicóptero aqui, e vou te visitar. Aí quem está aqui vai dizer, o pastor Dami tem amigo que tem helicóptero, conversa fiada, veio de carro básico mesmo, né? E para minha surpresa ele apareceu, disse, estou aqui no teu trabalho. Eu falei, para de brincadeira. Ah lá. Aí lá pelas tantas, tendo almoçado, né?
Falei, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para uma cidade aqui perto, Campos dos Goytacazes. E aí, você vai comigo? Falei, pô, ir para Campos com meu amigo de São Paulo hoje? Né? Hoje comemos uma picanha. Tu comeu o que em casa, Cláudia? Comi picanha, boba, hoje. Picanha. Deus é bom comigo. Manda gente lá de São Paulo para pagar picanha para mim. Aí, como quem diz, vamos para Campos que eu pago outra. A gente volta. Falei, não, eu tenho culto. Ele, não, dá tempo, dá tempo. Eu falei, pô, não vou não, cara. Eu vim aqui para te ver, cara. Você não vai comigo? Eu falei, não vou não, não vai dar tempo não. Te amo muito, depois eu vou em São Paulo te ver. Pago tudo lá. Mas é cachorro quente, misto quente. Esse negócio de picanha não pago não. Vou lá te ver. Eu não vou não. Quem quer, quem tem compromisso com Deus, dá um jeito, filho. Agora quem não quer fica dando desculpa, sabe? Eu não posso, isso, aquilo, meu filho doente, está com gripe, está com diarreia, meu marido, o coração, o fígado, conversa fiada. Aí, chega alguém e diz, é isso mesmo, você tem razão. Não, não tem não. Espero que Deus ainda continue falando para nós. Espero que a gente aprenda a discernir as vozes que nós ouvimos todos os dias. E que a gente aprenda que enquanto Deus está nos repreendendo, isso chama-se misericórdia de Deus para conosco. Porque pode acontecer um dia que Deus pode se calar contigo. E quer que eu te diga uma coisa? Não queira viver o silêncio de Deus na tua vida. O livro do Apocalipse capítulo 8 diz que houve silêncio no céu por meia hora, ou uma hora. Foi o suficiente para os santos ficarem desesperados na terra. Uma hora Deus em silêncio, a gente surta. Uma hora de silêncio de Deus, a gente surta. Mas eu dou graças a Deus, que todos os dias nós oramos falando, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala, porque o Teu servo ainda ouve. Se ainda ouve a voz de Deus, diga amém. Agora, se algo diferente falar contigo estranho, é serpente. Pega, você está precisando, é serpente. É assim ou não é? Quem é empregado? Teu patrão tem muito, pega, ele não vai nem sentir falta, R$200, é serpente. A tua santidade não está baseado naquilo que as pessoas possam ver e julgar, não. A tua santidade está baseada no seu relacionamento com Deus, que te vê em segredo e te recompensa em secreto. Vamos ficar de pé? Eu sei que talvez esta não seja aquela mensagem que você gostaria de ouvir. Mas seguramente é a que você precisa ouvir. Eu quero que você feche o corredor, todo mundo, um dando a mão ao outro aí, mesmo que você não se conheça. Quero que a gente ore um pelo outro, para que essas serpentes saiam das nossas casas. Para que essas vozes que serpenteiam aqui pela nossa mente, se calem. Quero que você peça a Deus que silencie qualquer outra voz que esteja gritando dentro de você. Vozes como, por exemplo, sai da sua casa, larga tudo, abandona tudo, venda tudo, faça isso. Vamos repreender em nome de Jesus. Vamos repreender em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com uma parte desse louvor, e daqui a pouco nós vamos fazer uma oração por nós, você orando por você, e vamos fazer essa corrente santa aqui, mãos dadas em nome de Jesus.